Mas eu quero perguntar primeiro, meu caro Davoli, um tal de Nicolas Fironzo, Nicolas de Fonso, psicólogo, e é professor da Rochester Institute of Technology de Nova York. Diz que o rumor ou boato são instinto natural do ser humano para tentar entender o mundo, entender eventos, pessoas ou tudo que precisamos compreender. Eu te pergunto o seguinte, para começar a nossa conversa. O rumor, ele serve para auxiliar na compreensão dos fatos? Ou ele serve para adequar os fatos à conveniência de quem cria o rumor? Acredito que a segunda hipótese é bem mais provável. Na realidade, quando você cria um boato, o objetivo dele é ter algum lucro com aquilo que foi criado, ou para você, ou para uma determinada estrutura social. Imaginar que o boato pode melhorar a vida das pessoas seria incoerente. Se melhorar foi uma consequência inesperada. Ele é uma adaptação da realidade. A gente pode pegar, quando a gente fala em frases feitas, né? Então, de repente, a pessoa não sabe muito o que falar numa certa situação, aí no meio da conversa ela fala assim, então, né? Aí água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, parou o assunto, né? O que ela fez? Ela jogou uma frase feita e aí ela fugiu à responsabilidade de ter que explicar aquele assunto, de ter que continuar no tema. Ela fugiu da resposta correta. E muitas vezes, eu não posso afirmar todas as vezes, o boato acaba tendo essa função de você fazer uma distorção de uma determinada situação em prol de uma certa condição. Falar que isso é uma característica humana, sinceramente, eu discordo. Por quê? Eu discordo porque as crianças pequenas são altamente honestas. E que o que é característico humano é o que vem das crianças pequenas. Conforme a educação dos adultos vai entrando nas crianças, especialmente lá a partir de 3 anos, por aí, a gente vê as crianças distorcendo realidades. Né? Mas a criança, quando ela fala eu quero uma coisa. Ela não fica fantasiando. Mas para conseguir aquela coisa, a criança não pode criar ou inventar uma história? Sim, que a gente pode chamar de rumor ou boato? A partir do momento em que ela tem um modelo adulto que começa a dizer para ela aquilo. Não é da natureza? Não, a criança, pela natureza, ela briga, ela fica em cima, ela pede a mesma coisa 10 vezes pela via direta. O diálogo é direto. A sociedade vai criando formas diferentes de atingir isso. É interessante pensar, e especialmente essa semana aconteceu um fato, existe um aplicativo para celulares que chama Secret e que foi proibido nesse momento por um juiz lá do Espírito Santo. Esse resultado saiu ou ontem ou hoje, proibido, eu não tenho certeza. Para o Brasil ou para brasileiros? Para o Brasil, tá? Mas há uma tendência em alguns países Para de quem proibir. não sabe ainda, explica o que é o Secret. Diz, né, que quando ele foi criado, a ideia era minimizar a questão de bullying, né, nas escolas. Então, no lugar das crianças ficarem falando uma das outras, é uma forma de você fazer comentários anônimos. E aí você tem gente que ainda evitaria. pensa que tem anonimato, né? Isso. E aí o que acabou acontecendo? Nós estamos tendo em várias partes do mundo, e o problema vem sendo discutido na Europa, nos Estados Unidos, mas muito já aqui no Brasil, situações em que as pessoas estão sendo agredidas a partir daí. Criando-se o quê? Boatos. Fulano de tal é assim, fulano de tal fez tal coisa, fulano de tal foi com fulano de tal não sei aonde. E aí você solta anonimamente numa rede como a gente tem hoje aberta, né? Em que você solta uma informação, se 2 segundos depois você quiser tirar, já espalhou. Já era. Ela já foi, tá? Então, eu posso falar que isso é humano? Não, isso vem sendo desenvolvido dentro de uma competição humana pelo status, uma competição para você provar que você é grande, e infelizmente uma das melhores maneiras de você dizer que você é grande é falar que os outros são menores que você. Muito bem, nós vamos chegar até nesse raciocínio de quem espalha o boato, se é em admiração ao outro ou é para atacar, né, a personalidade do outro para justamente se sobrepor. A gente não pode deixar de Generalizar. lembrar que cada caso é um caso. Não tenha dúvida, mas nós vamos chegar lá. Neuza Biguete, a gente tem a sensação e a impressão de que colunista social vive atrás de boatos, vive atrás de rumores, e se não acha para a coluna do dia, inventa. É verdade isso? Não. Eu pertenço a uma associação há vários anos, ela é a Associação Paulista de Colunistas Sociais e pertence à Federação Brasileira de Colunistas Sociais. Então, nosso princípio é a ética, como em tudo.
Não é, Zé Fernando? Lógico. Então, o colunista social, ele não pode inventar. Tem alguns que, para terem leitores, tudo, eles inventam. Eu, por exemplo, nunca inventei. Eu sempre tive o cuidado de checar a notícia. Ou seja, aniversário, ou uma festa, se fulano viajou, ou o nome mesmo da pessoa, ou se morreu, porque eu já coloquei morto na coluna social. Porque, E que não tinha morrido. não, tinha morrido. Tinha E morrido, eu aniversariei ele. Eu falei, bom, mas eu queria também ele, que eu não esqueci dele. Você deu os parabéns pelo aniversário e tinha morrido. Aí alguém me ligou e falou, Deus, o fulano morreu faz 15 dias. Eu falei, mas eu gostava tanto dele, então eu resolvi. Porque, sabe, às vezes você comete um erro, mas o nosso princípio é a ética. E boato, você está falando nas redes sociais. Eu, por exemplo, você vai achar uma coisa absurda. Eu não tenho Facebook, eu não quero ter Facebook, eu não quero rede social. Quando a gente falou pelo telefone ontem, eu achei muito louco a Neuza falar para mim, ela falou assim, olha, eu detesto fofoca, eu detesto rede social, detesto Facebook. Falei, é verdade isso? Essa semana, por exemplo, alguém me mostrou a Dilma e o Lula com a metralhadora. Olha lá o avião. O Eduardo. Gente, isso é o fim do mundo. Uma falta de respeito, um boato horrível que soltaram. Uma hora foi o Lula que metralhou o avião, outra hora foi a Dilma, outra hora foi o Aécio. Eu fui contra e quem chegou para me contar, eu falei, pelo amor de Deus, bem, para com isso. Nós não podemos, o boato, muitas vezes, é para acabar com a pessoa. Sim. Ele não é para A elogiar, maioria não. das vezes é feito para isso, né? Porque o boate, a matéria-prima dessa porra do boate aí, do boato, vou falar boate, pô, eu tô bêbado ainda. Foi beber hora do almoço. Você já está pensando em logo depois do programa. Mas a matéria-prima do boato vem na contramão daquilo, da matéria-prima que nós jornalistas trabalhamos. Nós trabalhamos com a essência, com a verdade. Com a verdade. Ponto. O boato, ele trabalha com a mentira, trabalha com uma falsidade, com nem tão verdade assim, com alguma coisa que é suposição. Aí no mínimo uma distorção. No mínimo uma distorção, que é o que ele está explicando. E tudo isso, você tem que fazer uma análise a quem interessa. A quem interessa esse tipo de coisa? A quem interessa mostrar que o Lula... Talvez a primeira pergunta seja essa. A primeira pergunta é essa. Quando você se depara com o boato... A quem interessa. A quem interessa essa Principalmente notícia, quando você sabe de onde vem. Exatamente. Entendeu? Na minha condição de jornalista, você, Neuza, tem muita gente que nos procura plantando notícia, plantando informação claro. de business, de política. E quer usar a sua credibilidade para isso. Lógico. Então a primeira pergunta que você tem que fazer é essa, a quem interessa. A segunda pergunta, para homenagear a banda, se o Conde deu, se o Mr. Dão, quem é que não vai dar? Vamos atender, já temos telespectador 2111-2133, é para você participar conosco aqui. Alô, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, com quem eu falo? Nomeline Júnior. Nomeline, meu caro, seja bem-vindo ao programa Fala Sério, diga lá. Então, ainda dentro daquilo que o Guilherme falou, Ah. eu fiquei assim, queria até de repente acrescentar o seguinte, né? Ainda dentro daquilo que você falou, quem interessa, né? Será que esse pessoal, seja não no caso da Neuza, que ela é uma pessoa ela estava falando agora há pouco, ou do campeonato, mas não seria um desserviço, de repente, que prestam esse pessoal que escreve, que se diz jornalista, que gera o boato, tentando como uma cortina de fumaça, direcionar a população para aquilo que interessa, de repente, quem está por trás daquele jornalista, tipo, seja o governo, seja, entendeu, um político, ou seja alguém, até de repente um grande empresário, que quer direcionar o assunto, ou desviar nossa atenção para que a gente deixe de prestar atenção, por exemplo, no que acontece na realidade, por exemplo, uma votação expressiva que vai acontecer, e para não gerar comoção na população, ele direciona a nossa opinião, desvia a nossa atenção do fato real. Valeu, Nomeline. Obrigado pela pergunta, cara. Imagina, falou. Um abraço para você. A pergunta eu já vou direcionar para você, porque se trata de jornalismo. E vou complementar com o seguinte. Não, é lógico. De polêmica, já fui igual ao meu colega Ariano. Hoje ele continua polêmico. Eu parei de ser. Devido à minha idade, a sua. Eu sou moleque, eu tô novo. Eu fui polêmica. Mas, com relação à política, porque a gente sabe que tem alguns colegas, não aqui em Ribeirão, né? Aqui em Ribeirão não acontece isso, mas tem alguns colegas que vendem opinião, né? E acabam produzindo fatos, né? Não é noticiando fatos, acabam produzindo fatos. E eu te pergunto já,
em continuidade a essa reflexão. Toda notícia, ela tem início em um rumor ou em um boato? Não. A política, você tem duas vertentes para a política, você tem que trabalhar direitinho e saber separar bem a coisa. A primeira delas são os fatos. E a segunda, o pretexto. A política vive muito de pretexto. A pretexto de, faz-se isso. A pretexto daquilo, faz aquilo. Faz aquilo, entendeu? Então é esse tipo de coisa. Você tem que diferenciar esse tipo de coisa. Quando você fala que Ribeirão está fora desse eixo, puta de uma mentira. Ribeirão tá cheio de nego maluquinho aí que tem programinha de rádio, programinha de televisão, coisa e tal, e que usa isso para fins políticos. Pomba, não está ali para dizer verdade, não está ali para dizer, escancarar realmente aquilo que está acontecendo. Está ali para defender princípios políticos, princípios eleitoreiros, princípios que os interessam. Só. Não tem um compromisso que o jornalismo tem que ter. Que o jornalismo tem que ser a ponte entre a sociedade e quem faz realizar e quem faz andar essa sociedade. O pessoal da produção está falando que a ligação estava ruim, então muita gente não pegou a pergunta do Nomelini, que a gente repete, dizendo que ele perguntou sobre jornalistas que produzem notícia como uma cortina de fumaça para proteger um político, para proteger um governo ou para desvirtuar a análise crítica da população. Mas isso não é jornalista. Isso não é jornalismo. Não é. Não pode ser jornalismo. Ele não pode ser. O que é isso? Poderia ser Isso é sacanagem. Sacanagem. Isso é sacanagem. Não tem outra coisa. Isso é boateiro, entendeu? Tudo aquilo que você faz com maldade, com fins precípios, claros, com fins lógicos de prejudicar alguém, você não está cumprindo a mola mestra da ética do jornalismo, cumprindo aquilo que o jornalismo preceitua, né? Que é trabalhar com a verdade, expor essa verdade, e expor seu ponto de vista, ouvir a opinião contrária. Eu acho que é assim que funciona. Fora disso, é arroz com feijão para engordar gado. É isso, Neuza? É isso. Você já leu a coluna do Nelson Rubens? Eu aumento, mas não invento? É. Ele aumenta, mas a fonte é segura. Ele não inventou. Ele faz um floreado. Você concorda, Zé Fernando? Não, eu não concordo. Eu não sei nem quem é Nelson Rubens. Nossa! O Nelson Rubens foi jurado do Silvio Santos. Ah, não. Tô pensando que aqui em Ribeirão. Não, Ribeirão não. É na minha novela lá. Tô querendo a última levantar quem é na minha página. cabeça. Ô Neuza, me fala uma coisa. Nas tuas andanças, na vida toda de colunista, sem citar nomes, óbvio, mas que fato você lembra, não que você tenha noticiado, ou você lembra de algum fato, de algum boato que surgiu na cidade, que chegou a detonar a imagem de uma pessoa e no final das contas não era verdade, não era realidade? Você chegou a presenciar isso? Olha, quando eu comecei no colonismo, em 1985, a coisa fervia, né, Zé Fernando? Fervia. Era a época que fulana tem um amante em tal lugar, ciclano está olhando, outro estava passando o pé debaixo da mesa na mulher do outro. Eu acho que o povo hoje ou perdeu tesão, ou eu não sei o que está acontecendo, porque não tem mais as notícias, não tem mais isso. Mas isso ninguém divulgou nomes. Mas já uma época eles prejudicaram. Mas o que também é explicável pelo próprio país. Em 85, que foi a eleição do Tancredo, através do colégio indireto, Certo. essa coisa toda, que começamos realmente a redemocratizar o país. A imprensa voltou a se sentir libertária, livre, se sentir livre. O jornal, o São Paulo, que é o jornal da igreja, o jornal mais forte, mais contundente contra o regime militar, os anos de chumbo, voltou a circular. Então, para o jornalismo também era uma novidade trabalhar com esse tipo de coisa, de poder especular, de poder ter liberdade de expressão, de falar, entendeu? Então eu acho que tem muito a ver com esse momento político do Brasil. Agora me fala uma coisa, o Zé Fernando e a Neuza contextualizaram essa questão de que era de um jeito, essa questão de boato, e hoje em dia o negócio já não é mais assim. Em análise do comportamento da sociedade, o que você vê que mudou nesses últimos tempos? Será que mudaram? Será que as pessoas perderam o tesão ou perderam a vergonha e nada mais se esconde, por isso a coluna social não visita mais os lugares escondidos, porque não tem mais nada o que se esconder? Eu acredito sinceramente que em vários assuntos tornou-se moderna a ideia de achar que as coisas são normais.
Então, é normal saber que um moleque de 15 anos é dependente de droga, a gente vira e fala assim, mas todos são, isso é desse jeito mesmo. É normal se falar que o pessoal do bairro tal é violento, aquele bairro é violento. Então, a gente começou a achar normal um monte de coisa. É normal o vendedor que rouba e engana os outros, é normal o aluno que bate na professora. O aluno que agride. Então, nessa ideia de que tudo é normal, parece que você se colocar ao contrário e falar, não, gente, espera um pouquinho, tem alguma coisa errada aqui, faz com que você seja um chato da história, né? Então as pessoas estão achando a vida muito normal. A partir daí, um escândalo perde a graça. Tanto que as novelas últimas que a gente tem assistido, elas estão cada vez mais querendo criar mais escândalo para ver se chama atenção. E eu acho que elas não se perceberam que a hora que elas pararem com o escândalo e fizerem uma história de gente comum, talvez as pessoas comecem a assistir novamente. Porque quando surgiram os primeiros escândalos na novela, todo mundo via. Mas é tão normal imaginar o escândalo, Mas eles estão chovendo no molhado, isso, a mesma história. Já não tem mais graça. Né? Encheu. Então eu acredito que um grande problema que nós temos hoje, e se isso afeta claramente todos nós, afeta muito especialmente jovens, especialmente abaixo aí de 20 anos, né? A ideia de que tudo aquilo que aconteceu no mundo é normal. Não existe mais o certo ou errado, não existe mais o ético ou não ético, não existe mais o correto ou não. Então nós estamos entrando, por exemplo, numa época de campanha política. A gente fala assim, não, todo mundo é ladrão e não sei o que, não sei o que. Pô, pera um pouquinho. Você pode essa generalização é terrível. Essa generalização é perigosa, é ela que destrói tudo. Tá? Então, vou votar em branco, não acredito em ninguém. Então, vamos partir de coisas claras. A escola, não estou falando de política agora. A escola, existem formas corretas e incorretas de trabalhar o aluno, existem posturas corretas e incorretas de família, existem políticos que fazem coisas sérias e não, existe médico bom e médico ruim, existe restaurante que presta e que não presta, tem taxista super confiável e não confiável, tem psicólogo que presta e que não presta. Então, nós temos que ver o que é certo e o que é errado. Quando o ser humano começa a reavaliar o que é certo e o que é errado, aí a hora que aparecer alguma coisa errada, nós vamos discutir isso. Em alguns casos, isso pode virar um comentário. Não necessariamente um boato. É um comentário sobre o que nós consideramos inadequado e está acontecendo naquele momento. Maravilha. O boato, o rumor, na verdade, serve para expor a pessoa, para expor o outro. Numa época de valorização da exposição ou da superexposição que a gente vive hoje, através de Facebook, Instagram, que mais? Bom, tem mais uma porrada de rede social que a gente até não consegue guardar o nome de todas. Mas nessa época, será que não foi isso que fez com que boato e rumor perdesse até mesmo valor? Hoje a pessoa se autoflagela, né? Ela se oferece. Se expondo, exatamente. Ela se oferece. Exatamente. Então, será que não é isso? Porque você olha a pessoa, às vezes, no Facebook, o que eu vou falar desse coitado? Né? Eu acho que uma característica, vou generalizar um pouco, né, de alguns anos atrás, é que a pessoa, quando ela estava fazendo algo um pouquinho fora, né, daquilo que era o esperado, ela fazia questão de se esconder, de ocultar, de não deixar espalhar a notícia. Né? Hoje ela pede. E hoje ela pede para aparecer nos lugares, ela pede para exibir determinadas coisas, ela pede para ser estranha, não sei se essa seria a palavra correta, porque ser estranho é o bacana, né? E o que a pessoa acaba não percebendo... chama atenção. Sim, mas o que acaba a pessoa não percebendo é que ela está deixando de construir a história dela. Porque se você está construindo a tua história num determinado caminho, independente dele estar certo ou errado, ele tem alguma lógica, ele tem um passado e ele tem uma perspectiva de futuro. Quando eu começo a tirar para todos os lados, porque eu tenho que chamar atenção, chega uma hora que eu já não sei qual é o caminho que eu estou seguindo. E aí a minha preocupação de agradar o outro, a minha preocupação de ser bem visto pelos outros, ou até a minha preocupação de ser escandaloso para outros, faz com que eu esqueça quem eu sou mesmo. E eu perco essa referência. E aí eu não caminho. Tem uma música do Supertramp, e ó que isso é 1977, 1976, em que ele fala assim, pô, a hora que eu vou deitar à noite e todos estão dormindo, eu fico pensando quantos questionamentos existem para uma pessoa tão simples quanto eu. Isso ele falava em 1977, e nós estamos hoje vivendo absolutamente a mesma coisa, né? A gente está absolutamente vendo pessoas que precisam agradar tanto o mundo que chega uma hora que elas esquecem quem elas são. Então eu acredito que o boato tem perdido a força, esse boato de notícia, de né? fofoca. De fofoca. Ele tem perdido a força porque são tantos
que acaba ficando um pouco sem sentido, O né? pessoal fica o dia inteiro aqui naquele negócio. Quando você entra pro WhatsApp, pro Facebook, tá? E eu não tenho nada contra, né? Quem tem é a Neuza. Tá? Eu não tenho nada contra. Tá bem claro. Eu tenho 2 até, porque tem uso profissional para aquilo. Tem uma série de coisas que são interessantes. É legal determinadas coisas, tá? Agora, quando você entra lá porque você quer saber o que está acontecendo na vida de todo mundo, e aí vai, desde os seus amigos até as estrelas internacionais e tudo mais, você não quer saber simplesmente se teu amigo está bem, se ele chegou bem na viagem dele. Não, você quer saber as novidades dele. E saber novidade é caçar boato. E aí eu vivo de boato. E eu tô sentado com alguém do lado que eu digo que amo e esqueço de conversar e de contar as novidades e ouvir as novidades. Mas aí é que eu tô ligado falo junto. que a vida perdeu o romantismo, perdeu o olhar no olho do outro, perdeu aquela coisa. Por exemplo, você viaja, quando você chega, você tem novidade para contar. Hoje não tem mais. Não, porque já contou. Já contou de lá. Não tem mais nada, gente. É verdade, perde muito do encantamento. Pra mim, Tanto que você tira a foto e não revela. É. Porque era eu legal- revelo todas. Era legal revelar, você tem a Porque eu foto. ponho eu gosto de ver Você foto, põe no foto. papel. Põe no, Você manda no imprimir. porta-retrato. No retrato. Sabe uma pesquisa hoje, justamente hoje na Folha de São Paulo, não sei se vocês viram, 64% dos jovens adolescentes já se sentiram prejudicados pela internet, pelas páginas sociais. Sim. Desses 64%, desse total, 73% já pensaram em suicídio. Onde nós Pra chegamos? você ver o valor que tem essa... Quer dizer, essa aí tem superexposição. uma exemplificação de uma senhorinha, uma dona de casa na Bahia, uma moça, 30 e poucos anos, jovem, que pensou em se matar porque um vizinho dela que não gosta dela entrou nesses secrets da vida, essas porra da vida aí, colocou lá que ela tinha AIDS, né? Tinha o vírus do HIV e andava com uma seringa espetando a bunda dos outros pra transmitir a doença. Pô, no Guarujá não Foi lincharam hostilizado, uma mulher, não você lincharam lembra uma disso? mulher. Lincharam uma moça que Até a falava que morte. ela, exatamente, mataram a moça. Mataram. Exato. Na Por música um boato tem de muita, internet. tem muita fofoca ou não? Tem nego que usa fofoca pra sacanear? É um ponto legal que você tocou aí, que é o seguinte, a música, ela tá relacionada ao marketing, totalmente. Então, se você não é visto, você não é lembrado, e para você ser, então assim, para você ser realmente visto, como tem muita banda, tem muito artista, a internet hoje realmente perdeu o romantismo. Antes, para você escutar Supertramp, para você conseguir uma música do Supertramp, meu pai gosta também, ele é roqueiro também. Obrigado por chamar de velho. Tudo bem. Meu pai não é não, meu pai é novo. Mas os velhos são os experientes. Pra você conseguir algo, era realmente difícil, você dava valor àquilo. Sim. Hoje não, hoje, internet Tá. é bom de um lado e é ruim do outro. Então assim, por que eu vou procurar a banda tal ou a banda do fulano? O que aconteceu com tal banda, o que aconteceu com a outra? É aí que entra, dependendo do caso, boato. Isso. Nossa, olha só, aquela banda ali, vamos ver o show, porque o baterista ou o vocalista, ele já foi fichado. Isso é um exemplo, entendeu? Ou tá namorando alguém tá namorando. famoso. Isso, Agora, É. lembra quando Principalmente vocalistas. aquela da... Os que mais sofrem. Lembra quando aquela da cinturinha fina, que eu não suporto, o mau gosto dela, ela estava agora no... Elza Carla? Não, a Paula Fernandes. Ela foi no show do Roberto Carlos Isso. como convidada. O que ela fez? Soltou um boato que ela estava namorando o Roberto Carlos. Eu pegava. Ele E estourou. estourou, ele ficou louco. Ele falou, nunca mais ela vai no show meu. Ele ficou bravo e cortou relações. ele não gostou da Pelo ideia. menos eu li no Eu Nelson gosto de. Rubens. Vocês estavam falando de banda? Ah. Ele estava falando, inclusive, do vocalista. Eu acho que a principal figura da banda, pra gente poder falar mal, é do contrabaixista. Quem que toca contrabaixo? O baixista hoje Não conseguiu. É dele que não vamos falar mal, então. Tá aqui, ué. Ninguém mandou não vir, Não vê, ninguém mandou não vir. Isso não pode... Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês três, o seguinte. Pro boato ou pro rumor ter sucesso, é preciso de uma Ele precisa ter acolhida. predisposição Ele precisa ter acolhida das na pessoas sociedade. acreditarem. Isso eu quero dizer o seguinte, por exemplo, se disser que um sujeito, não vou nominar, né? Mas se disser que um sujeito que a gente só vê em notícia, só vê em foto, o próprio cara posta, em balada, em pagode, só festa, tal, não sei o quê. Amanhã você ouve aí o boato de que ele foi pego dirigindo bêbado, ou que o fulano de tal disse que está grávida dele.
existe uma predisposição justamente pelo histórico que o cara revela. Agora você pega um cara que eu cito como exemplo, agora eu vou falar coisa boa, então eu posso nominar. O jogador de futebol Kaká, que é um cara que se diferencia nesse meio justamente porque não é um cara de putaria, vamos dizer assim. Você vê que você nunca viu notícia ou postagem desse cara em festa, em boate, em zoeira. Então, qualquer notícia, qualquer boato, tanto é que não tem. Ele deve fazer bacanal religioso. Mas você vê que não tem boato, não tem rumor Mas da saiu vida desse cara. antes da da separação. Copa, da Bacanal evangélico separação. ele deve Da fazer. separação. E você vê, Aí- mas você vê que nem isso teve força, nem Mas isso ele teve. se retratou. Ele se retratou, né? Se retratou. E aí eu Ele pergunto não pra estava vocês, separando. é culpa também de quem é vítima do boato ou do rumor? Deixa eu só falar, Quando só atravessar o Guilherme, que está indo tão bem, Guilherme, me desculpa. O brasileiro é muito dado a isso, né? O brasileiro é muito criativo, muito inventivo. Copa do Mundo no Brasil. Foi feito o sorteio 3, 4 meses antes. Aí Isso. estavam sorteando, como o cara ali aqui embaixo, ó, o cara da FIFA, Falaram que era sacanagem. sacanagem. A Copa já está vendida, o Brasil comprou a Copa, liberando... É o Brasil que vai ganhar porque a Dilma comprou a Copa. A Dilma comprou da Alemanha. Exato, Isso. isentou de pagar impostos, a FIFA e não sei o Isso. quê, então já com tudo isso. É o que fizeram, a Neuza estava falando do avião do Eduardo Campos, aquilo é uma fatalidade, uma tragédia. Você tem que respeitar a dor alheia, a dor da família, da viúva, dos filhos. Aí, de repente, a mulher que me faz a unha, a moça que me faz a unha, um doce de pessoa, fala, você acha que caiu? Todos chegaram. Entendeu? Começa a Você vê que acreditar vira esse rumor tipo de mesmo, coisa. vira rumor. Ontem correu um sério boato que o Ministério Público, aliás, o Ministério da Saúde do Brasil veio a público na obrigação de dizer, olha, não tem nenhum caso de ebola no Brasil. Pois É porque mentira. Disseram que houve já uma Porque- morte no porque Maranhão. Começa esse tipo de coisa. Então, na medida em que isso tem aceitação, a sociedade é muito culpada. Porque ela dá guarida e passa adiante. O compartilhar, o curtir, sabe? O expor isso. É uma forma de você também participar e ser responsável por aquilo. Nós temos que ter muito cuidado. Lógico. Sabe aquela história do travesseiro de pena, né? Que se você jogar no vento, depois Espalha. você não consegue pegar mais nada. Ô Zé, a hora que você falou do Ministério da Saúde, eu achei que você ia falar um outro rumor, uma outra mentira, né? Que, enfim, o Ministério da Saúde veio à tona para falar que vai melhorar a saúde do Brasil. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra você, é o seguinte, o sucesso também de boato, de rumor, não significa a falência de credibilidade dos veículos formais de informação? O boato ele tem data de validade, né? Ele vem com data de validade. Ele vai até certo ponto, depois ele morre. Ele E o faz povo o esquece estrago. logo Ele também. faz o estrago dele, ou pequeno, ou grande, ou forte, ou fraco, ele faz um estrago. Mas ele tem um prazo de validade. A verdade não. Essa prevalece. Você conhece um político burro? Tô- Um político burro? Que às vezes está exercendo um mandato, aí de repente surge um rumor, Neuza, surge um rumor e tal, ou surge uma notícia, só está acontecendo isso, o político burro fala, não, eu não vou falar sobre isso, eu não atendo a imprensa, não vou falar. Quanto mais se esconde da notícia, mais valor e mais força dá pro boato. Lógico, não é isso? fortalece Então, quer dizer, a outra versão. o que você está dizendo é isso, que a informação, ela combate o rumor. Não tem dúvida. A informação, ela combate o rumor. Coisa que é o contrário, a ignorância Rodrigo, fortalece. Existe né? um dado que é fundamental. A informação é o conjunto de ferramentas que eu preciso para administrar os problemas da minha vida. Né? As pessoas ficam muito assim, você tem que estudar isso, estudar aquilo, pegar diploma. Não. O diploma pode ser importante, mas o que é importante é o que você aprendeu naquele curso. O que você aprendeu na tua vida. Porque o que você aprendeu vai ser uma ferramenta que você vai usar a qualquer momento da tua vida. A informação, quer seja social, quer seja de mídia, quer seja de estudo técnico, científico, são elas as informações que fazem com que eu administre a minha vida inteira. Os boatos, eles perturbam as informações. E aí eu passo a ter ferramentas frágeis. Porque eu já não confio mais nas coisas que eu vou falar, que eu vou fazer. O Guilherme A tocou pessoa num que se ponto ateia à fantástico. ferramenta mexe. O Guilherme tocou num ponto fantástico. Né? A titulação não vale porra nenhuma. A não ser para você exercer a tua profissão. Quando Exato. é exigido do Certo? cargo. Que é exigido do cargo. Isso. Eu ia cortar cabelo num determinado salão, eu parei de ir. Eu sentava lá, e tal, como é que você prefere o corte? Falei, calado. Se não falar, para mim já tá bom. Sábado, de manhã, é um dia que eu tenho tempo, eu já estava mal-humorado. Aí, pô, você viu?
fulano separou da mulher e tá com ciclana. Eu falei, não vi. Como não? Você não é jornalista? Pois é. Acha que eu tenho a obrigação, de saber o boato. Do boato, pô. Ó, 21 11 21 33, já temos mais telespectadores na linha para participar conosco aqui do papo. Alô, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, com quem eu falo? Oi, com o Jadson. Jadson, do Jardim Paulista. Isso. Seja bem-vindo, meu caro. Diga lá. Obrigado, parabéns pelo programa, viu? Tá mandando muito bem. Valeu, meu caro. Obrigado. Diga lá, Jadson. Então, eu estou assistindo vocês falando aí sobre esses assuntos, que é muito interessante, só que, na verdade, eu acho que a mídia é a maior culpada. Você pega um jornal hoje, qualquer canal de televisão, e você pega numa bancada onde tem 2 jornalistas, um exemplo, quando morre alguém, o cara fala assim, morreu fulano de tal com 49 anos de idade. O outro jornalista que está do lado, ele fala, morre fulano de tal que tem 48 anos. Os caras se perdem no mesmo canal e muitas vezes no mesmo jornal. E os caras fazem isso, e são emissoras grandes, importantes, você imagina quem está do lado de cá, isso vira piada e cai na rede, é peixe, os caras vão lá dentro. Tá certo, Jadson. Obrigado, viu, meu caro, pela participação. Valeu. Um abraço. Parabéns pelo programa. O canal TV Mais Ribeirão está crescendo demais. Valeu, irmão. Brevemente eu vou estar aí também com o meu programa, viu? Muito bom, cara. Ótimo, Será muito mais bem-vindo. um. Será muito bem-vindo. Por isso que eu te falei, Um abraço, checar a Jadson. notícia. É isso daí. Tem que checar tudo. Mas o Jadson tem toda a razão. A imprensa, em geral, ela é desinformada, desatualizada Ansiosa. e Descuidada. despreparada ao extremo. Eu fiz um comentário na Rádio Bandeirantes, um comentário político, sobre a morte do Eduardo Campos, queria uma visão caipira de Ribeirão, como é que é. Eu estava dizendo do despreparo da mídia, da grande mídia, perante a tragédia. Eles não sabiam o que fazer com a morte do Eduardo. Além de anunciar e noticiar, que é o que tem que ser feito, o Eduardo Campos morreu o ex-presidente de Pernambuco, candidato presidenciável, 49 anos, coisa e tal. Mas Essa morreram é a mais notícia. 6 juntos. Isso. Mas aí começou uma distorção de informações a ponto do Especulações, Jadson né? perceber que é isso. Exatamente. Ah, ele tem 48, não, ele tem 50, não, ele tem 47, ele tem, sabe, é uma coisa tão Sem idiota. relevância nenhuma. Sem É que, na relevância verdade, a nenhuma. preocupação com o show é tanta Isso. que distorce a informação. Exatamente. Né? Exatamente. Na verdade, tudo que é inteligente pode ser falado em poucas palavras. Quando você começa a inchar demais o texto, ou você tem muito conteúdo, ou você vai fazer com que aquela verdade vire mentira no meio do caminho. Claro, claro. Olha, que Você vai bacana, fazer uma cara. merda. Não Que tem outra explicação. E você sabe que o Jadson falando, eu lembrei que quando eu recebi a notícia, a gente estava tomando um lanche, a minha família, né, a Renata, os filhos, e estava na Globo, a televisão, na lanchonete, né? Foi na hora do almoço, né, 11 e pouquinho, e estava na Globo, no jornal, como é que chama aquele jornal? Jornal Hoje, que é o da... Não, foi antes, foi um da corte. Annenberg. Da Sandra. Da Sandra. É isso, Ela pronto. conduzindo junto com o Evaristo Costa. E me deu pena, Zé Fernando, Neuza, Guilherme, me deu pena dos dois, porque puseram uma jornalista lá em Santos, mas na boca do gol. Você via fumaça atrás, assim, dela. E a Sandra falou assim, tem notícia de quantos ocupantes estavam no... Ainda não sabia que era o Eduardo. Não, até já sabia. A Globo News... Não, eu vi a hora que não sabia. Entendi. No Até, começo, mas até para você ter uma base, eu entrei imediatamente na internet. O site da Globo News já tinha dado a notícia da morte do Eduardo Campos. E o jornal hoje, a Sandra Nemberg e o Evaristo Costa lá falando. Mas já tem notícia de quantas pessoas estavam no avião? Não tem. E a moça lá em Santos? Não tem notícias. E há confirmação de pegou alguma casa, pegou algum imóvel com muita gente? Não tem. Pô, então sai do ar, cara. Lógico, não precisa fazer um link desse. Sai do ar. É que não podia parar o espetáculo. Exatamente E isso o que você grande falou. problema é que o público quer o espetáculo, né? E é maluco quando você para pensar no Então, mundo mas em eu- que mas tem a- excesso de informação mas e a- as pessoas não querem mais, mas aí mas o- confusamente. Mas aí o público sente a ausência do espetáculo. Sim, Eu compro um lógico. show e vou assistir a banda. Tá certo? Eles querem a comoção Tá, então eu tô lá agora. com o Isso, Mr. Dan. Talvez- Ok? Tô com o Mr. Dan. Eles dão um intervalo, vão fazer xixi, vão beber, vão fazer
o que quiserem. Aí sobe um gaiato qualquer lá e começa a tocar viola, e começa a tocar tudo torto, coisa e tal. Pra mim aquilo não é um show. É uma encheção de linguiça que tá ali. Uhum. Sim. Então, basicamente, É isso, mal sim. comparando, é isso, entendeu? Agora você vê, talvez o sucesso do boato ou do rumor seja justamente atender uma expectativa nossa, né? De um espetáculo horroroso que a gente vive hoje nesse mundão. Você não acha, Zé, que essa pesquisa que foi feita com a Marina, que ela está na frente do Aécio, foi feita na base da comoção? O povo todo está... Mas aí tem justificativa, por exemplo. Essa ascensão da Marina não é nova. A Marina foi pesquisada em abril desse ano, sem ser candidata, sem ser cabeça de chapa, ela tinha 27%. Ela estava acima do Aécio já. Ela já estava acima do Aécio. Exatamente. Entendeu? Então já estava Outra acima do coisa, Aécio. ela vende uma campanha. Vende uma faz campanha que sucesso. teve 20 milhões de votos. Fala sério. Fala sério.